Olá, meu nome é Carlos Henrique, sou presbítero na Igreja Presbiteriana Alvorada e gostaria de fazer um convite muito especial para você. Toda primeira semana de cada mês, essa semana em especial, nós temos a nossa semana de oração. São encontros que eles acontecem todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 20 horas. Em função da pandemia, esses encontros ainda acontecem por meio de plataforma digital, por meio do Teams, e você pode ter acesso ao link que está bem aí na descrição. Ou se você é membro do Alvorada, ou se você está em algum dos nossos grupos de contato, você vai receber esse link por lá. Bom, mas vamos lá. Eu gostaria de compartilhar com você um trecho da palavra do Senhor, nosso Deus, que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 11. Esse texto, esse livro e esse capítulo em especial, é um capítulo muito conhecido dos cristãos. Se você não é cristão ou não tem familiaridade com a Bíblia, não tem problema. Eu vou te contar um pouco do que tem ali falado. Esse texto em especial, ele nos conceitua e nos ajuda a entender o que é fé. Muitas vezes nós olhamos para a fé como algo etéreo, como algo imaterial, mas ele nos dá uma clareza muito grande de que fé é certeza. Fé é certeza de fatos que não se veem. Ou seja, aquilo que eu não vejo, aquilo que eu espero e aquilo que eu tenho certeza que vai acontecer, isso pode ser conceituado como fé. Ou seja, a fé, ela faz parte do nosso cotidiano, ela faz parte da nossa vida. Mas quando nós olhamos para a história do cristianismo e quando nós olhamos para a história da Bíblia, muitas vezes nós vemos pessoas contando para nós histórias de fé, histórias genuínas de fé que tem muito a ver com algo que alguém recebeu, algo que alguém alcançou, né? Nós vimos aí histórias como a do rei Davi, que antes de ser rei, né, que pela fé ele conseguiu batalhar e vencer o gigante. Nós vimos aí também vários exemplos de pessoas que se achegaram a Jesus com fé e por conta da fé que elas tiveram, elas receberam curas, sinais, e algumas foram até ressuscitadas, não pela própria fé, mas pela fé daqueles que intercediam por elas, né? Mas quando nós olhamos para o livro de Hebreus, nós percebemos que a fé ela tem um caráter às vezes um pouco diferente desse apenas de receber. Então, em que pese ser genuíno e completamente genuíno e legítimo, que a gente busca a Deus em fé para receber algum favor, para buscar nele alguma graça, alguma cura, algum perdão, alguma coisa nesse sentido, nós olhamos para Hebreus destacando que a verdadeira e a genuína fé, muitas vezes ela tem muito mais a ver com oferecer. Ele já começa dizendo que pela fé Abel ofereceu um sacrifício melhor do que o seu irmão Caim. E na verdade nós percebemos que a fé aí até gerou consequências complicadas para Abel, né? Porque a fé dele despertou inveja no coração do irmão que o matou. Quando nós seguimos um pouco mais no texto, nós vemos que pela fé Abraão deixou a sua parentela, saiu do meio da sua terra, saiu do meio da sua zona de conforto e obedeceu a Deus e foi para uma terra desconhecida. Diz ainda que pela fé Sara creu e se ofereceu, né, para ser a mãe, né, obviamente para ser mãe de um povo, né, e se ofereceu ali para obedecer ao Senhor. Nós vimos ainda também que pela fé José abençoou aqueles que o maltrataram, aqueles que o venderam como escravos, né, seus irmãos. Mas nós vemos ainda um pouco mais à frente que pela fé Moisés não admitiu ser chamado filho da filha de Faraó, ou seja, ele não admitiu ter um status além daquele que ele realmente deveria ter, e pela fé ele obedeceu ao Senhor, e pela fé ele falava com Deus face a face, e ele recebeu leis e entregou ao povo. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos ainda que pela fé o próprio Senhor Jesus, mesmo sabendo que passaria pela via cruz, ele se entregou, cientes de que o próprio Pai o ressuscitaria da morte, que ele ressuscitaria da morte, né? Pela fé, então, nós vimos também que os apóstolos, né, ao longo do livro de Atos, se ofereciam dia a dia à morte, por não reconhecer, obviamente, a divindade de César, por não reconhecer a divindade de outros supostos deuses, mas por assumir que apenas Jesus era o Quírios, Jesus era o Senhor da sua própria vida. Então, quando nós olhamos para a Bíblia e para essa galeria linda da fé, nós percebemos que fé, na verdade, tem muito mais a ver com dar, muito mais a ver com oferecer, muito mais a ver com ofertar a Deus algo melhor. Então, nesse dia, eu queria que você refletisse nessa realidade. Como tem sido dirigida a sua fé? Como tem sido dirigida a nossa fé? Será que eu tenho fé? Será que essa fé, a minha, ela tem sido canalizada apenas para receber, para obter algum favor? Ou para fazer com que eu consiga ofertar algo melhor e mais agradável a Deus? Será que pela fé eu tenho ofertado para Deus aquilo que é melhor de mim, por crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam? Fica essa mensagem de reflexão para você. A fé genuína, a fé verdadeira, muito mais do que para receber, ela é para ofertar, ela é para oferecer a Deus o que temos de melhor. Que o Senhor Jesus esteja com você nesse dia. Que o Senhor te abençoe. Te aguardo lá na nossa reunião de oração às 20 horas. Um abração.